Olá, boa noite. A última live do dia agora, a terceira live, né? Vamos falar com a Bruna Werneck. Para quem está vendo isso depois, um olá. Para quem está chegando aí ao vivo, uma boa noite. Estamos começando aqui os trabalhos. Vamos falar hoje com a Bruna, né? Sobre o tema educação. Bruna que também tem formação em design, né? Vai poder contribuir bastante aí para essa conversa quando a gente para pensar em como que a gente pode inovar, né, dentro de um sistema que está tão antigo. A gente tem falado, a gente falou, tem falado, né, mas principalmente na conversa com o Fernando, a gente teve esse ar histórico, né? A escola tá parada no tempo. Então vamos chamar aqui a Bruna. Oi, Bruna, tudo bom? Tudo bem? E aí, tá me ouvindo bem? Sim. Legal. Tava aqui contando um pouco como vai ser legal hoje falar sobre esse tema, né? E sendo essa uma live que é uma preparação para uma oficina que tem como objetivo final um trabalho de um projeto final, né, de design, é legal também ter uma designer na conversa, né? Então, eu acho que para a gente fazer um quebra-gelo assim, acho que você poderia se apresentar um pouco, da maneira que você quiser. Tá bom. É, Bom, meu nome é Bruna, eu sou formada em design, com mestrado em ciência política e trabalho em educação. Show. Então, pois é, então eu transito nessas áreas todas. Na verdade, há 6 anos que eu trabalho como designer instrucional, esse é o nome do meu cargo, né? E isso significa o desenvolvimento de material didático dentro de uma fundação do Estado do Rio de Janeiro, né? Então, eu trabalho com educação à distância, principalmente, mas a minha fundação também faz divulgação científica, então eu já trabalhei no desenvolvimento de material que a gente entrega para professores que vão visitar, por exemplo, o nosso planetário, porque nós temos um museu em Duque de Caxias que tem um planetário. Então, assim, majoritariamente eu trabalho para educação à distância para adultos. Uhum. Mas eu também já fui envolvida em projetos que têm a ver com isso, assim, com material de suporte para professores que vão visitar o planetário com suas turmas de educação básica e como dar desdobramento a isso em sala de aula, como trabalhar esse tema, como envolver isso de forma interdisciplinar, né? Não só os professores de ciências, mas como outras disciplinas podem usufruir dessa experiência do planetário. Uhum. E dentro dessa fundação, eu também já trabalhei com uma lógica territorial, porque nós temos projetos diferentes assim, de pré-vestibular, de SEJA, de educação de jovens e adultos, e de graduação à distância, mas que em alguns dos municípios no estado do Rio de Janeiro, isso é tudo oferecido no mesmo polo, assim, no mesmo prédio. Uhum. Então, eu já trabalhei dentro de uma lógica territorial também durante um tempo. É isso que eu faço hoje em dia. Beleza. Na verdade, você já respondeu o que eu ia perguntar primeiro, porque aqui na sua apresentação você põe, né, designer instrucional da Fundação CCERJ. Aí a primeira coisa que eu queria entender acho que já é um pouco complicado, talvez, talvez depende do caso, mas eu acho que na favela, quando a gente fala designer, e designer também é uma coisa ampla, a galera tipo não sabe muito bem o que eu faço, né? E aí você é designer instrucional, tipo tem uma especificação a mais. E aí você falou um pouco, né, desse trabalho com as apostilas, com o EAD. Eu acho que ficou claro, mas se você quiser, tipo, de repente dar um panorama geral do que envolve esse design instrucional, e também explicar o que é o CCR. Tá bom. Bom,
Vou fazer ao contrário, vou explicar primeiro o CCERJ e depois o design instrucional. A CCERJ é uma fundação do governo do estado que fica dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, assim, nossas parceiras e nossas irmãs dentro do organograma do estado são principalmente as universidades, a UERJ, a UESO e a UENF, e também a FAPERJ, que é uma instituição de fomento à pesquisa e de ciência e tecnologia. Então, nós não estamos na Secretaria de Educação, nós estamos na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Entendi. Porque a gente nasceu muito com esse... O CCIERJ, na verdade, é uma instituição muito antiga, da época do Estado da Guanabara, existiu o CECIGUA, que era de divulgação científica. E que em algum momento foi ressignificado para também incorporar a educação à distância, isso já tem uns 20 anos. No início era só educação de nível superior. Nosso principal projeto, pelo qual a gente é mais conhecido, é o CEDERJ, que oferece educação das universidades públicas no interior do estado, primeiro, mas depois aqui na capital também. Temos um polo na Rocinha e temos um polo em Campo Grande. E aí, a partir do CEDERJ, surgiu também o pré-vestibular social, que num primeiro momento, ele surgiu também nesses mesmos municípios para apoiar os alunos que eram egressos do ensino médio para ingressar no CEDERJ, nesses mesmos municípios. E hoje em dia a gente também gerencia a Rede Seja. E eu gosto sempre de falar sobre essa missão do CEDERJ, que eu acho muito interessante. Na verdade, é uma concepção de Darcy Ribeiro, né? Quando ele existiu, Darcy Ribeiro já estava morto, mas a concepção é dele, porque a ideia era de realmente desenvolvimento local. Porque até os anos 90, se você nascesse em qualquer município do interior do Rio de Janeiro, se você quisesse ir para o ensino superior público, você tinha que vir para a região metropolitana. Porque nem a UENF só foi criada nos anos 90. Até então, você vinha para a região metropolitana. E, normalmente, você arrumava um emprego aqui, se casava por aqui, ficava por aqui. E os municípios de onde essas pessoas vinham continuavam carentes de professores bem formados. O CEDERJ começou muito com as licenciaturas. Então, a gente tem essa missão de formar bons profissionais no interior, para que essas pessoas não precisem abandonar seus laços familiares, suas casas, etc., e que se tornem profissionais bem formados nos seus municípios, sem precisar se mudar, né? Então, essa é a missão. E num país continental, né, de dimensões continentais como o Rio de Janeiro, a EAD se apresenta como uma das possíveis dentro das ofertas de educação, né? Não vem para substituir o que existe presencial, mas é inegável que certos lugares do sertão nordestino, do interior da Amazônia, não vai ter universidade pública. É fato. Os municípios muito pequenos não vão ter essa oferta. E a educação à distância vem para suprir essa lacuna e poder formar essas pessoas onde quer que elas estejam. Então, isso é a Fundação CCERJ e o projeto CEDERJ. E aí, ser designer no mundo, né? Sou formada em desenho industrial, que na ESD eu me formei tanto em programação visual quanto em design de produto, então tem muito essa lógica de que a forma segue a função. E a lógica é a gente entender quem é esse usuário, que hoje em dia chamam de User Experience, UX Design. Esses nomes bonitos todos em inglês. Na verdade, é uma filosofia muito antiga, que é você entender qual é a real necessidade desse usuário antes de você sair produzindo e que forma, que cara essa peça gráfica ou esse produto vai ter. E desde a faculdade eu tinha muito interesse nisso, né? Eu trabalhei eu me formei no início dos anos 2000, então assim, não tinha smartphone, não tinha várias, né, antes do YouTube, antes de várias dessas coisas. E o meu interesse já era em arquitetura de informação, em usabilidade. Então, mais do que umas peças bonitas, era uma questão de umas peças que fossem fáceis do usuário achar as informações que ele queria, conseguir manipular o que ele quisesse. Isso sempre me interessou. E eu tenho uma trajetória na educação um tanto atípica. Eu estudei, tive muitos privilégios na minha formação,
O fato é que eu nunca estudei num lugar em que prova fosse a prioridade. Assim. A educação, para mim, não está atrelada a isso. E aí eu fui pensando sobre isso, né? Sobre quantas pessoas a educação é um trauma, quanto essa questão de passar na prova é um trauma. Então, desde lá, quando eu me formei, o meu projeto foi já de uma plataforma para auxiliar professores, né? Como a ideia era uma plataforma paradidática. Da mesma forma que você usaria um livro didático, você usaria essa plataforma. Então, era uma coisa digital, interativa, em que os alunos poderiam colocar dicas, por exemplo, de vídeos ou filmes que eles tivessem visto de acordo com a plataforma. Mas era tudo muito antigo, muito distante. Mas eu acho impressionante como é que de vez em quando eu falo, cara, eu já me preocupava com isso lá atrás, né? Isso era o seu projeto na ESG? Em Ah, 2005, quando eu me formei, o meu projeto final foi isso. legal. E aí, em algum momento, eu me dei conta assim, não, se eu quero falar de educação, porque tem muita gente de fora da educação, assim, que vem de marketing, que vem do design, que vem de gestão de projetos, cheio de ideias do que deveria ser educação. Uhum. E eu achei que eu tinha que ter um pouquinho de experiência de sala de aula para falar isso com um pouco mais de propriedade. Então, eu passei uns anos dando aula de inglês, porque eu tinha essa formação, eu tinha um certificado de inglês, então eu dei aula em curso, que não é a mesma coisa que dar aula em escola, Uhum. mas que já te dá uma noção do que é uma sala de aula, Uhum. esses seres humanistas. Eu dei aula desde criança. Aprendizagem também, né? Hã? Dá uma noção de processo de aprendizagem também, né? Total. E assim, dessa coisa do grupo, né? Porque como é que quando você interage com uma pessoa é uma coisa, quando você interage com um coletivo, a Uhum. coisa se dá de outra forma. E eu dei aula desde crianças de 5 anos de idade até adultos de nível avançado, até inclusive aulas em empresas, com pessoas que eram altos executivos e que tinham inglês que precisava ser top para falar com executivos de outros países. Então, assim, foi muito interessante para mim esses anos, assim, essa amplitude de experiências e de tipos de alunos que eu tive. Uhum. Então, isso me deu uma certa cancha, assim, do que é realmente você ensinar uma coisa, que vai muito além de um material didático bom. Eu Uhum. trabalhei em cursos muito bons, que tinham bons treinamentos e bons materiais didáticos, mas justamente por eles serem cursos bons, eles me ensinaram o limite do quanto que o material didático me dá e o quanto que eu tenho que ler do aluno que está na minha frente. Sim. Que não importa o quão bom é esse plano que chega para mim e o quão bom e quão pensado é esse material didático. Eu já ouvi de orientador meu mais experiente, falar assim, Bruna, o que importa é o seu aluno aprender. Se esse material não está funcionando, você tem que cobrir ele, mas cobre ele rápido e faz o que o seu aluno precisa. Então, assim, foi muito bom para mim esse período. E aí, em algum momento, eu passei no concurso público e fui trabalhar na CCERJ, e aí me abriu esse outro leque que são os dilemas da, do público, né? Da falta de recursos e da escala, do impacto do tipo de projeto que a gente, né? Cada decisão que a gente toma tem uma escala muito grande de consequências, seja para bom, seja para ruim. Então, isso foi muito, né? Já foi de muito aprendizado. E nesse período também, eu tive no sindicato, eu criei eu durante um ano eu criei um projetinho de pré-vestibular, que tinha umas crianças em particular, crianças não, né? Porque eles eram crianças quando o meu amigo conheceu eles, mas Uhum. jovens que queriam entrar no pré-vestibular e aí pediram ajuda para esse meu amigo, a gente se articulou para apoiá-los. Então, assim, eu tenho uma variedade de experiências que me alimentam no que eu penso hoje sobre educação pública. Não, só nesse seu breve histórico você abriu muitas janelas aqui. Eu acho que eu não tinha me dado conta exatamente, porque acho que quando a gente parou para conversar, a gente acabava indo para a coisa da política, né? Que a gente vai tocar nesse assunto ainda, mas eu quero aproveitar que você falou de arquitetura da informação,
né? Você falou coisas que também são um interesse meu, uma paixão, né? E eu, no mercado eu trabalho mais com design digital, né? Então tem essa coisa do user experience e tal. E aí como é que é? E aí você falou um pouco de trabalhar com EAD, com apostila. Como é que é isso, assim? Porque hoje em dia a gente tem bastante plataforma, né? Tipo, sei lá, você tá aqui o Descomplica, o Khan Academy, tem materiais, ferramentas e métodos tecnológicos nessa área de educação, né, surgindo. Tem a Eleva, enfim. Como é que você lida com isso? Dá para, mesmo estando no órgão do Estado, dá para botar aí uma arquitetura, um user experience na parada? Como é que é isso? Então, aí depende do projeto, né? Existem projetos que o CEDERJ hoje em dia ele é muito grande. Nós temos perto de 20 cursos de graduação, então cada um deles tem sei lá quantas disciplinas. Então, qualquer mudança no CEDERJ, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem alunos que já passaram por um processo, aquela curva de aprendizagem, daquela interface, daquela lógica. Então, mudar isso no meio do processo é complicado. Mas a gente também tem cursos menores. Eu, no momento, tive a sorte, enfim, de estar à frente de um projeto que eu acho muito bonito, que se chama Saber Comum. É um projeto com basicamente as mesmas instituições que são nossas parceiras no CEDERJ. No CEDERJ, a Fundação CCERJ, a gente faz o desenvolvimento de material didático e a parte de logística de leva e traz. Esse ano de pandemia não teve isso, mas normalmente tem provas presenciais, então tem uma questão logística mesmo, de distribuição de prova, de recolhe essas provas, de leva para as universidades onde elas serão corrigidas. E é a Fundação CCR que faz essa coordenação toda, mas os responsáveis acadêmicos são as universidades públicas no estado do Rio de Janeiro. Então, seja o UFRJ, o UERJ, o UF, Unirio, Rural, C7, o ESO e o ENF. Acho que eu não esqueci ninguém, espero que não tenha esquecido. Mas, enfim, então todas as universidades, né, todo mundo, instituições que oferecem curso de ensino superior público são parceiros da Fundação CCR e a gente oferece esses cursos no módulo do CEDERJ. Então, o CEDERJ ele tem essa questão que é tudo muito... A gente tem que tomar muito cuidado com as mudanças e aí isso faz com que ele tenha sido muito pioneiro quando ele foi criado, 20 anos atrás. Imagina, 20 anos atrás não existia YouTube, não existia smartphone, não existia nada. Mas já existia educação à distância no Rio de Janeiro. Já existiam polos, já existia distribuição de material didático que na época era impresso, já existia atendimento via 0800 para as pessoas tirarem dúvidas, 20 anos atrás. Então, hoje em dia, a gente tem uma plataforma Moodle, hoje em dia a coisa, claro, que se atualizou, mas, a meu ver, a gente perdeu a vanguarda que nós tínhamos 20 anos atrás. A gente está para trás em relação a outras instituições. Só que em projetos menores, e aí nisso que eu ia falar que eu tenho essa sorte, eu nesse momento estou trabalhando num projeto chamado Saber Comum, que está sob a coordenação da UFRJ, mas que também envolve a UF, a Unirio, a UERJ, a Rural e a Fiocruz. E a gente está oferecendo duas disciplinas, uma chamada Democracia, Desigualdades e Direitos, e a outra que se chama Saúde e Ciência em Tempos de Pandemia. Porque a lógica é pensar esses saberes que deveriam ser comuns a todos nós, nesse tempo de fake news, das pessoas não entenderem muito bem algumas coisas. Isso está sendo veiculado na TV Alerj, que é TV aberta, tanto de manhã quanto à tarde. Agora está sendo veiculado também no Canal Saúde, então em outros estados também. Então isso dobra como divulgação científica para qualquer um que ligar a televisão e assistir, e como ponto de partida para alunos de pós-graduação. E aí eu estou cuidando da parte do Moodle com esses alunos de pós-graduação. Então, que tipo de atividades que a gente está exigindo deles, a coordenação dos monitores para orientá-los, né? Estamos chegando perto da nossa primeira avaliação. Então, em projetos um pouco menores, a gente consegue avançar um pouco e testar umas... Então,
testar uns modelos um pouquinho diferentes do que a gente faz no CEDERJ. Mas o CEDERJ é muito impressionante, porque assim, aqui na capital, vocês são da Rocinha, talvez conheçam um pouco melhor, mas assim, na capital muita gente não conhece. Mas você vai para certos municípios e o CEDERJ é estruturante ali. Você, quando tem concurso do município para professor, para a rede municipal, os primeiros colocados são egressos do CEDERJ. E movimenta a economia local, porque eles atraem, como é a distância, atrai gente não só daquele município, mas gente de municípios em torno, mas que na época da prova vai ali fazer uma prova, ou vai para fazer a monitoria, e aí janta ali perto. Então, assim, ter um polo CEDERJ traz uma transformação para certos municípios que são mais carentes desse tipo de serviço. Eu acho que eu vou querer saber mais um pouco desses projetos, né? De repente olhar, porque quando eu comecei esse projeto, o que me interessava era isso, como que o aluno, né? Assim, e aí a gente na Rocinha Resiste, né? Nos nossos movimentos de militância, a gente sempre criticou esse modelo, né, de escola bancária, né, essa coisa tudo dentro da mesma caixinha, mas ainda assim o favelado ele depende muito, né, desse sistema educacional para ingressar no mercado e tal. Então, mesmo a gente discordando, a gente tem que arrumar um jeito dele funcionar, né? E eu também fui dar aula, né? Eu comecei dando... Meu primeiro trabalho foi como professor de informática numa ONG, né? Então, eu sempre fui aluno dessas ONGs, né? Quando eu era adolescente, eu ia para todos os projetos sociais que tinham na Rocinha. Meu dia era ocupado, às vezes eu ficava irritado com a minha mãe, hoje em dia eu agradeço. Mas é isso, eu ia para tudo e aí depois passei a virar monitor de alguns, né? E fazer aquela graninha que coincidiu final do ensino médio, começo da faculdade, então foi importante. E como eu desenhava, né, eu reparei que quando eu usava coisas visuais, desenho, né, aquilo ali contribuía ali na experiência de sala de aula e eu tinha uma facilidade. E às vezes eu encontrava um aluno que, tipo assim, cara, eu não tinha entendido isso. Tipo, dava um tesão, assim, de você conseguir resolver aquela dificuldade de aprendizado com um simples desenho, né? Então, eu acho que eu trago isso um pouco para esse projeto agora, mas, enfim, como ponto de partida. Mas entrando mais na questão da escola, do ensino médio, ali mais especificamente do CIEP, tem um sistema de coisas que não é fazer um desenho que vai resolver, né? De repente não é fazer uma apostila, um material didático super visual e 3D e não sei o que, tecnológico, porque tem coisas para trás, como, por exemplo, saúde emocional, né? A gente tem debatido muito essas coisas. Então, vou fazer uma transição aqui agora, guardar um pouco esses assuntos mais do design visual, talvez, dessa coisa que a gente entende mais como design, mas indo para uma outra coisa que também é design, né, que tem a ver com o sistema, entender o sistema, né? E quando eu te conheci, a gente estava num evento do EJA Aberta, né? Que tinha esse peso político ali de gerar uma resistência dentro da escola. E aí, quando eu comecei a conversar contigo, né, eu não lembro em que situação eu entendi que você tinha a ver com educação, e aí já puxei ali, por favor, fala comigo e não sei o quê. E agora a gente está aqui trocando essa ideia. Mas eu acho que das nossas conversas surgiu muito esse lado da política, né? Então, eu queria pegar, a gente está mais ou menos agora na metade da live, e para essa parte, né? Eu lembro que quando a gente começou a conversar no ano passado, o problema é que, sei lá, a gente estava pensando, o Ministério está discutindo escola cívico-militar, assim, tinha outros assuntos, aí, pum, veio pandemia, mudou tudo, né? Então, para além da gente... Antigamente a gente falava que a escola era... A gente criticava porque a escola estava ruim. Agora a crítica é porque não tem escola, né? Então, mudou completamente. E aí eu queria que você já me contou, né? Mas poder compartilhar aqui com a galera,
como é que você viu educação, né, no seu trabalho, na sua experiência, nesse ano de 2020, né? O que está acontecendo? Fala aí pra gente. Tá certo. Bom, um mini parênteses antes de responder essa pergunta é que eu acho um privilégio que a gente, na nossa Fundação do Estado, nós temos uma equipe de ilustradores para ilustrar nosso material didático. E o Damer, que é famoso pelo quadrinho dos Malvados, Uhum. e a Clarinha, que, né, publica no Globo com Bichinhos de Jardim, os dois são servidores da casa. Os dois produzem coisas para o nosso material didático. Então, eles cedem as tirinhas que eles fazem e Uhum. eles produzem coisas em função do que a gente pede. Então, assim, eu gosto de pontuar isso para mostrar que o público também tem coisa de muita qualidade, sabe? Essas pessoas que estão publicando no Globo, que está todo mundo compartilhando nas redes sociais, são servidores públicos do Estado produzindo material didático para uma fundação do Estado. Então, assim, eu gosto de pontuar isso. Eu tenho muito orgulho de ter esses meus colegas brilhantes trabalhando com a gente na educação pública. Mas voltando à sua pergunta, o que eu acho da pandemia, meu Deus, né? Tipo, eu acho um monte de coisa. Vamos fazer caber nessa live, né? Não, acho que você Eu pode acho. tentar fazer meio que tipo, últimos acontecimentos, né? Porque, por exemplo, falando com. Oi? Não? Achei que tinha dado uma travada. É Não. porque, falando com os alunos do CIEP, né, eles reclamaram bastante dessa ineficiência do Estado em trazer uma solução, né? Então, acho que nesses 30 minutos que a gente tem, talvez dar um resuminho do que você sabe, né, de que aconteceu, de que teve tentativa, para a gente, antes de terminar, tentar pensar alguns caminhos. Tá bom. Então, eu vou resumir. 7 meses depois, 7 meses depois, nós tínhamos um secretário de educação que era um político profissional sem nenhuma experiência de educação. Isso é quem estava à frente da Secretaria de Educação a maior parte desse tempo. E essa pessoa, obviamente, como político profissional, estava mais preocupado em fazer plataforma política do que em resolver a educação do país, do Estado, no caso. Mas o fato é que não houve, em momento algum, a gente que pensa design do lado do user experience, né, de quem é esse usuário, do que ele precisa, a lógica do secretário anterior, né, Pedro Fernandes, ninguém falou o nome dele, era assim, o que eu preciso para me eleger? Para me eleger, eu preciso mostrar que na pandemia eu estava antenado com as melhores soluções de vanguarda. Então ele botou, por exemplo, o Google Classroom na escola, na rede pública. O que, em defesa de Pedro Fernandes, tem uma grande vantagem. Eu não sei se ele pagou por isso ou não. Se ele pagou, isso aí tem outra questão, mas eu acredito que não tenha pagado nada. Eu acredito que o Google tenha oferecido isso. Que para o Google é bom ter dados. Para o Google é bom se estabelecer como padrão de educação à distância. E para a Fundação pública ou não pública, porque não é à toa que todas as escolas, ou a maioria das escolas optou por isso também, é que você não precisa ter seus próprios computadores, com seus próprios servidores, com seus próprios técnicos de informática. Você compra esse pacote completo do Google e as pessoas só precisam saber usar, porque o servidor está resolvido, né? Ninguém está desenvolvendo um sistema próprio. Então é meio fácil nesse sentido. E ainda vem com essa chancela bonita de dizer estão oferecendo, a mesma plataforma que as escolas de elite estão oferecendo. Se o seu aluno tem acesso ou não, mas é detalhe para o secretário. Então, essa questão do usuário, de qual é a necessidade do usuário, isso não estava em questão. E assim, no início da pandemia, isso mudou muito no meu discurso. No início da pandemia, eu falava, eu trabalho no CEDERJ, o CEDERJ existe há 20 anos, não existia smartphone, não existia internet, e a gente conseguia dar educação à distância. Só que a gente dava essa educação do que era possível nos anos 2000. Mas desde 2014 para cá, o Marco Civil da Internet já estabeleceu a internet como um direito da população. Então, a gente se contentar que o aluno de escola pública, o máximo que ele pode ter é uma apostila para resolver,
ou uma videoaula na televisão é muito pouco, porque as novas tecnologias as permitem tudo que a gente almeja na educação, do aluno ter autoria, do professor corrigir em cima do que o aluno produz, e não só do aluno ser capaz de reproduzir do que é entregue para ele. Então, cada vez mais eu venho achando que a luta pelo direito à internet tem que se tornar mais central na educação. Não, que assim, algumas pessoas têm um medo que com tecnologia vai substituir o professor. Eu não tenho esse medo. Eu não acho que substitua. Eu acho que substitui se você quiser precarizar. Mas numa luta por uma educação de qualidade, nunca um software vai ser capaz do que bons professores são capazes de fazer. Eu não tenho esse conflito dentro de mim. Eu acho que a gente tem que lutar pelo acesso à tecnologia, a gente tem que lutar com materiais didáticos bons, e nada disso vai substituir um bom professor. Eu não... Tem uma coisa que às vezes as pessoas têm... a gente tem falado do preconceito com a tecnologia. Tipo assim, sei lá, como a gente também tem muita, por exemplo, besteira na internet, como que, sei lá, às vezes na sala de aula tem que controlar para o aluno não ficar distraído ali com um joguinho, não sei o quê. Eu acho que tem essa questão que você falou, que tem esse medo, né, da tecnologia tomar o lugar do professor, mas também tem uma certa aversão à tecnologia por ela representar, sei lá, brincadeira, né? Como é que você vê isso? Então, eu acho que o lúdico tem um lugar na educação também, né? Eu não acho que a solução da educação é gamificar tudo. Uhum. Não tenho essa ilusão. Já tive um pouco mais, mas não tenho essa ilusão muito. E eu acho curioso, a Nara, que esteve aqui mais cedo, né? Eu assisti a live dela e agora ela está assistindo aqui. Ela fez um comentário que eu acho muito bom, que ela falou sobre o acesso à internet ser um bem público. E quando ninguém tinha smartphone, quando só pessoas ricas tinham laptops, existiam políticas de botar o Wi-Fi na orla. O Pezão botou Wi-Fi em Piraí. Isso foi uma das coisas dele como prefeito. E hoje em dia todo mundo teria, todo mundo não, mas muito mais gente tem acesso a um dispositivo que acessa e que o problema são os dados. Sumiram esses tipos de política, né? Sumiu essa ideia de Wi-Fi grátis para a galera. E a verdade é que assim, a conexão da internet, a conexão 3G, ela usa espectro eletromagnético, igual a televisão, igual o rádio. Por que a TV você tem TV aberta? Por que o rádio você tem o rádio de graça, basta você ter o aparelho, e a internet não, você tem que pagar um plano? Isso é uma mudança na política de telecomunicações do Estado, né? Antes, o radialista que se vire, gente. Você que lute para pagar suas próprias contas. Para o usuário é de graça a rádio. Uhum. Então você que lute para pagar suas contas. E na internet não, eles depositam isso no usuário final. Então isso é bem complicado, assim, bem típico dos nossos tempos. Mas o que você falou dessa coisa do lúdico, eu acho que sim, a educação, mais do que o lúdico, ela passa pela experimentação. E isso foi uma coisa que eu achei muito boa na fala da Nara mais cedo, assim, sobre os espaços e as vivências, e como você, em diferentes espaços, aprende diferentes coisas. E como, na verdade, isso, se você pensar a relação de classes na nossa sociedade, né? Quem frequenta museu? Quem frequenta teatro? Quem tem a oportunidade de viajar para Ouro Preto nas férias? Quem tem de viajar para Paris nas férias? O quanto que essas pessoas aprendem nesses processos, e quem não tem acesso a nada disso não aprende. Então, a internet, ela tem essa possibilidade de aproximar todas essas coisas. Eu acho que ela não supre a lacuna, né? Existe ainda uma desigualdade social que é sempre um obstáculo a ser superado, mas ela ajuda a superar esse obstáculo, uma vez que você tem contatos para coisas para além. Porque acho que a coisa bonita da educação é você transcender, porque ninguém escolhe a família em que nasce, o território em que nasce, a classe social em que nasce. Ninguém escolheu isso, você nasceu nesse lugar. Ou mesmo no mundo, a nacionalidade em que você nasce, né?
Se você nasce europeu, se você nasce americano, você entra em quase qualquer país sem precisar de visto. Se você nasce brasileiro, você já precisa de visto para viajar para alguns lugares. E se você nasce no Irã, é mais difícil ainda você viajar para alguns lugares e conseguir. Então, assim, esse nosso estar no mundo, ele é muito determinado por onde nós nascemos. E a internet, bem ou mal, ela nos ajuda a suprir um pouco dessas lacunas, você ter acesso a certas coisas que estão barradas para você fisicamente, mas virtualmente talvez não estejam. E o papel da educação é te ajudar a navegar nesse mundo. Então, assim, eu acho que um dos maiores desafios da educação hoje é ensinar as crianças, os jovens e os adultos a lidar com essa infinidade de fontes. Então, assim, nós estamos na Covid. Não tem curadoria, né? O que é uma informação confiável? Por que você considera isso que você recebeu no Zap confiável ou não? Quem escreveu isso? Da onde isso veio? Então, tem uma questão que tem a ver com os processos da educação, os processos da informação, né? E como essa informação foi construída e veiculada, que te ajudam a entender e ler o que é confiável e o que não é. E isso, cara, eu conheço pessoas com um doutorado que caem em fake news. Isso é uma coisa muito nova, é um fenômeno novo, não é um fenômeno intrinsecamente brasileiro, não é à toa que a gente está vendo documentários estrangeiros falando sobre isso, então não é uma coisa brasileira, não é uma coisa de baixa escolaridade formal. Claro que essas questões podem agravar ou não, mas existe uma coisa nova, dessa enxurrada de informações e que a gente, sei lá, a prioridade número 1 da educação é ensinar as crianças a lidarem com essa quantidade de informação que elas têm e saber destrinchar e entender o que é confiável e o que não é. Beleza. Vou tentar dar uma respirada aqui, porque é bastante informação. Então, acho que a gente tem um problema de curadoria, né? Eu já até ouvi falar em dieta, né? Dieta da informação. A gente consome muita coisa, né? E como é que a gente filtra e como é que a gente separa o que é bom para a gente ou não. Mais cedo a gente falou sobre como que na política tem se usado muito a desinformação também, né? Então, eu acho que a gente tem tecnologia aí, a gente a tecnologia consegue fazer coisas excepcionais. Também tem alguns riscos, né? Mas ainda assim, cadê a internet, né? Cadê os jovens com podendo usar esses aparelhos, né? Então, eu acho que são muitos desafios. Mas eu queria voltar um pouco na linha do tempo, porque a gente estava falando dessa tentativa do Google Classroom, né? No ensino médio. E aí? Não funcionou, né? Não, funcionou, porque se as pessoas não têm acesso, se as pessoas não têm um pacote de dados, se as pessoas não têm um laptop, porque assim, o tanto que você consegue fazer no celular, ok, hoje em dia a gente consegue fazer bastante coisa no celular, mas não é o ideal. Não é o ideal. O ideal é você ter um computador para você escrever, para você ver as coisas melhor. Até porque existe uma coisa acho que a educação também passa por uma coisa da disciplina no sentido mais puro da palavra disciplina, né? Não no sentido de regrar e limitar, mas da pessoa conseguir estabelecer uma rotina para si. O celular, gente, tá toda hora apitando uma coisa que chegou no WhatsApp. Então, você está usando o mesmo equipamento para estudar, que é o equipamento que está toda hora chegando uma notificação de alguma outra coisa, você está sendo constantemente atrapalhado. É a história de você. Então, se a pessoa não tem um computador para ela trabalhar, se ela não tem um pacote de dados confortável que deixa ela acessar as coisas, não, você não tem acesso. Não tem acesso. É por isso que não funciona. Assim. Não é nada intrínseco da plataforma Google Classroom. Apesar de eu achar que é uma plataforma, eu estou dando aula na UF usando o Google Classroom. Na Fundação CCR, a gente tende a usar o Moodle. Nós temos os nossos servidores, a gente usa o Moodle, que é software aberto, enfim, tem toda uma questão que os nossos dados são nossos. E não... Mas eu estou dando aula na UF, a UF tem uma parceria com o Google e eu estou usando o Google Classroom por causa do ensino remoto.
Eu acho que é uma plataforma mais limitada do que o Google Classroom, do que o Moodle. O Google Classroom não é uma plataforma de EAD. Ele não é uma plataforma para ensino à distância. Ele é uma plataforma para servir de apoio para um professor que dá aula presencialmente. Então, ele como repositório de informações, ele é bom, para ter um mínimo de interação, ele é bom, mas ele tem umas limitações meio sérias para quem não está tendo nenhum convívio. Tanto que ele, assim, ele é meio que integrado ao Google Meet, porque ele só faz sentido se você tem o Google Meet também, se você tem um momento do encontro síncrono. Ele não se sustenta sozinho, sabe? E o Google Meet, que depende do encontro síncrono, aí esse é mais cruel ainda para quem tem limitações de banda e de dados. E numa família em que um celular tem que atender a 3 filhos que estão estudando. Porque a questão da comunicação síncrona, ao mesmo tempo que ela é valiosa, porque ela proporciona esse momento de encontro, ela é muito custosa, tanto de banda, que você precisa ter dados para estar online, vídeo, né, durante tanto tempo, quanto de disponibilidade, porque às vezes a hora que está marcada é a hora que alguma outra pessoa está usando o celular para alguma outra coisa. Então, ela demanda muito do usuário, essa coisa do encontro síncrono. Por isso que o encontro síncrono tem que ser bem dosado. E nada disso foi pensado na proposta do Estado. Eu acho que, a meu ver, ela foi muito mais implementada para controlar os horários dos professores, se eles estavam ou não online num determinado horário, que seria o horário deles do tempo de aula, do que uma preocupação com os alunos, se eles estavam recebendo a educação que precisavam. Assim, é muito triste falar isso, mas a meu ver, essa foi a escolha. O que a gente pode fazer para checar se os professores estão trabalhando ou não? Por trabalhando, leia-se se eles logaram na plataforma, estão online ou não. Independente da quantidade de alunos que estava sendo atendido por isso. Queria aproveitar para fazer um gancho até no nosso pensamento como designer, né? O primeiro passo é sempre ir lá no usuário, entender a necessidade, entender como é que ele funciona, para no final a gente gerar um produto que ele vai usar, que vai fazer sentido, que vai ser útil, né? E aí, pelo que a gente está conversando, parece que não foi feito isso, né? E eu acho que a gente já está habituado a esse tipo de solução do Estado, né? A gente, nas outras conversas, quando a gente teve que falar nesse tema, são sempre coisas que já vêm prontas e que chega ali e não vai funcionar, porque não se conversou com o morador, nesse caso aí não se conversou com os alunos, não se procurou entender como que eles estavam usando, qual era o alcance de comunicação tecnológica que eles conseguiam, né? E aí eu queria aproveitar, a gente já deve estar indo para o final aqui, acho que faltam 15 minutos. Na última conversa, você falou uma coisa interessante, que tem alguns recursos, né? Tem alguns equipamentos no Estado que são úteis para a população, mas que muitas vezes a população não sabe, né? Você deu o exemplo lá do pré-vestibular. Achei um negócio legal, por exemplo, que às vezes você falou que às vezes tem alguns equipamentos que só estão abertos em horários comerciais, né? Que isso dificulta o acesso da população a ele também, né? E aí, o que eu achei de mais importante, não de mais importante, mas o que me destacou aqui, foi que essa coisa de mapear a informação, né? Porque existe demanda, existe recurso, né? E a gente não está entendendo qual é a demanda e às vezes tem um recurso que essa pessoa que precisava não estava sabendo, né? E aí você falou em mapear esses pontos. Comente sobre o assunto. Pois é, como eu falei, teve uma época que eu estava trabalhando numa lógica territorial lá na fundação, né? Então, em alguns municípios, a gente num mesmo prédio tinha a oferta do SEJA e do PVS, né? Educação de Jovens e Adultos, o pré-vestibular social, e o CDRS, que é nível de graduação. E, às vezes, a gente dividia o mesmo prédio também com a FATEC. Só que não necessariamente as pessoas sabiam que esses outros projetos existiam. Então, alguém estava cursando um curso na FATEC, digamos, de pedreiro,
mas não sabia que no mesmo território, no mesmo prédio, tinha aula para ele finalizar o ensino médio, que ele não tinha terminado. Ou às vezes você estava terminando o ensino médio e não sabia que tinha um pré-vestibular ali. Ou que você podia cursar graduação pública gratuita à distância ali mesmo. Era só uma questão de saber que isso existia. E a gente entrou em contato também com a Secretaria de Assistência Social. Então, a gente estava desenhando todo um sistema de pactuar para que as assistentes nos CRAs e nos CREAs divulgassem. Oi, então, você que está afastado da escola, tem o SEJA para você concluir seu ensino médio, seu ensino fundamental. Quer voltar para a faculdade que você nunca conseguiu fazer, porque você engravidou, teve filho, se afastou, mas agora talvez seja um momento mais adequado. Tem. Então, assim, tem uma coisa das pastas não se falarem dentro do setor público. E às vezes, assim, você trabalha em frente a uma escola, mas às vezes, cara, é muito doido, porque o funcionalismo público é muito carente de recursos também. Tem muito recurso mal empregado, sim, mas existe falta de recursos real, assim. Então, às vezes, não chega para a educação o dinheiro. E às vezes, você comprar umas coisas pequenas é mais difícil do que você construir um prédio, sabe? Você botar uma placa e dizer aqui é uma escola é mais difícil do que você construir um prédio, porque é um outro tipo de licitação, enfim. Então, às vezes, você trabalha, você é um garçom num restaurante, em frente a uma escola, seja, e você não tem seu ensino médio completo, seu ensino fundamental completo, você não sabe que em frente ao lugar que você trabalha, você pode ir lá. E o SEJA que a gente, né, o SEJA é Centro de Educação de Jovens e Adultos. Não são turmas, você não precisa frequentar, você não tem presença. É uma questão assim, fazer uma avaliação do que você já cursou e o que ainda falta. Então, tem uma questão de apostilas que você estuda e tem plantões em diferentes horários. Você pode ir lá tirar dúvidas com os professores, tem umas oficinas que eles reúnem as pessoas ou não. E você faz a prova a hora que você está pronto, que você acha que você dominou aquele assunto e faz. Então, realmente é muito amigável para as pessoas conseguirem concluir os seus estudos, mas são umas escolas super abandonadas na maior parte do espaço, elas não têm muita visibilidade, as pessoas não sabem que essas escolas existem. Beleza. Ai, não sei, enfim. Não, meio. era isso. Obrigado por compartilhar. Eu acho que a gente tem tempo para mais uma provocação. E aí eu vou deixar livre para você falar o que você quiser, mas eu vou falar assim, de ideia, de designer para designer, né? Se a gente pegar o design e a escola pública, como é que a gente junta um com o outro para dar bom? 10 minutos para tudo. Cara, eu acho que tem tantos caminhos para esse dar bom. A coisa mais básica de todas que eu acho que o design tem a contribuir para a escola como um todo é que a gente vive num mundo midiático. E as pessoas, e aí eu vou discordar da Nara mais cedo, que fez muito essa marcação da escola pública, da escola privada, e ela usou a PARC, mas a PARC não é parâmetro para a escola privada. A maior parte das nossas escolas de elite, e da escola privada que não é de elite, escola privada em bairro mais de classe média, classe B, classe C, é a educação bancária também. Essa é a regra da educação no Brasil. Assim. São pouquíssimas as escolas que escapam essa regra. E uma das experiências que eu tive dando aula de inglês para turma, filho de rico mesmo, foi quando eu propus umas coisas de... eu propus um projeto, porque era essa coisa de passou final do primeiro semestre, acabou a prova, mas ainda tinha uma semana de aula. Eu falei, vamos fazer um projeto que vocês quiserem. Pega uma pauta que vocês achem importante no mundo, só que vocês vão falar em inglês, né? Porque eu dava aula de inglês, e pode criar um cartaz, pode criar alguma coisa para falar, pode ser uma redação sobre essa. Cara, teve alunas de escola de elite do Rio de Janeiro que simplesmente congelaram e não sabiam falar sobre isso. Não sabiam falar. Numa outra turma era uma coisa de falar sobre si, sobre como
Porque, como era uma escola de elite, tinha gente que tinha ambições de fazer faculdade fora do Brasil, e lá é muito comum você ter que escrever um essay, né? Uma redação sobre si, sobre por que você é um bom candidato para estudar nessas escolas americanas. E a pessoa congela e não sabe falar sobre si, não sabe falar sobre a própria vivência, não sabe falar sobre o que ela faz de bom. Então, assim, isso eu estou falando de escola de elite, eu não estou falando de escola pública. E na escola pública reproduz isso de uma outra forma, entendeu? Mas assim, o que o design tem a trazer é essa coisa assim, de como você se coloca no mundo, como você se apresenta, como você monta um slide, como você lê as informações que não são textuais. Como é que o mesmo texto pode chegar para você, né, no formato de um artigo acadêmico, ou pode chegar como uma revista, todo diagramado, com imagens, com ilustrações, e com a impressão que isso te causa, mesmo se as informações textuais forem as mesmas. Então, isso, para começar, eu acho que o design tem muito, muito, muito a acrescentar na educação, porque eu acho que no século XXI você tem que ser capaz, né, a questão da alfabetização. Em inglês eles têm a expressão literacy, né? Que eles não usam alfabetização, né? A literacia. E tem gente já em português usando, né? Literacia digital, literacia midiática. Como a gente tem que ser capaz de ler as imagens, de ler por que no cinema um plano aberto, um plano que é por trás das câmeras, assim, que diferença que isso faz, que diferença que isso causa na impressão na hora que a pessoa recebe. Porque essa reação emocional, ela vem muito antes do que a pessoa lê. Então, só isso, o design tem muito a acrescentar na educação. Que é as pessoas entenderem que às vezes você tem uma reação emotiva antes de ler o que aconteceu. Então, você já acreditou na fake news antes de ler. Pelo tipo de layout que ela vem, pelo tipo de imagem que ela traz consigo, por quem te mandou. Esses dias eu vi uma pesquisa em que a maioria das pessoas dizia que confiava mais em jornal, depois em TV e só depois em Facebook e Zap. Ninguém achava que Zap era confiável. Só que todo mundo confia na hora que o próprio amigo, o próprio familiar, o próprio pastor que manda. Porque ele não confia no Zap, mas ele confia no pastor, ele confia no amigo, ele confia na prima. Sim. Então o design tem muito a ensinar sobre isso, sobre os canais de comunicação, sobre quem está emitindo, sobre o formato dessa comunicação. Isso diz muito e as pessoas não leem, não sabem, não decodificam. Então, só nisso o design tem muito a aprender. E aí tem todas as outras coisas do convívio, né? Mas, enfim, eu acho que isso é o mais evidente do que o design tem a ensinar para a educação. Não, muito bom. E você começou falando, pegando também o exemplo do seu exercício, né, na aula de inglês, que é o falar sobre si, né, e que como o design também pode ajudar nessa imagem de si, né, também a se entender. E a nossa primeira conversa foi com o Júnior Rezende, que tem um projeto de teatro. Eu vi. Você assistiu. E que justamente ele falava sobre isso, né? Essa importância ali que o teatro tem nessa construção da identidade. E à tarde a gente falou com o Fernando Hermiro, do Museu Sankofa, que vai também falar sobre memória da Rocinha, que é a construção de identidade, né? E eu estava falando com a Naara, do grafite, né? Eu já dei aula de grafite também, né? Porque, assim, eu chegava lá na ONG, eu era cria, né? Tava lá desde moleque, então, tipo, tava ali de professor, então a diretora falou assim, Pedro, dá uma aula aí. Né? Então ela era assim mesmo. Então eu já dei inglês, informática, e teve um dia que ela falou assim, escolhe aí. Eu falei, deixa eu dar desenho aqui que eu tô querendo desenhar. Então fui ensinar para poder desenhar. E aí eu tinha tido uma certa experiência com grafite, mas nunca tive, tipo, uma metodologia de ensino de grafite. Então fui pesquisar e montei. E eu reparei que a galera do picho, da pichação, trabalhava muito essa coisa do vulgo, né? Então, tipo assim, era um novo nome. Era quase como se você entrasse na pichação, você virasse uma outra pessoa.
Esses dias eu tava vendo o filme do Elton John, e aí ele tá ali no começo da carreira dele musical, e aí ele vira pro cara, e ele só pianista, ele vira pro cara vocalista lá, fodão, do soul, fala assim, pô, como é que eu viro um rei do soul também? E aí tem essa coisa de mudar o nome, né? Então é só para marcar que essa coisa da identidade é muito importante. E é por onde eu começava as aulas, né? A primeira coisa é tipo, fala qual é o teu apelido. Também. Hã? Capoeira você tem isso, né? Você tem o seu apelido de capoeira. Você é batizado e você ganha o seu nome de capoeira. Exatamente. Então é isso. Eu acho que a gente ainda deve ter. Ele não começou a apitar, eu não marquei aqui que horas a gente começou. Eu acredito que deve ter mais uns 5 minutos. Eu queria fazer uma observação sobre essa coisa do teatro, porque eu acho o teatro muito bom por vários sentidos, né? Porque o teatro, ele tem essa coisa da autoexpressão, ele tem a coisa de você se colocar no lugar do outro, que você representa um papel que não é seu. Ele pratica a leitura, que é uma questão que é muito grave na nossa educação, a baixa leitura e problema de interpretação de texto. Então, o teatro ensina não só a ler, né, o que essas letras juntas soam, mas a interpretação, o que significa esse texto. E é uma arte intrinsecamente coletiva, né? Ninguém faz teatro sozinho. Exato. Mesmo quando é um monólogo, você tem um cenário, você tem uma iluminação, você tem uma trilha sonora e você tem uma plateia. Então, essa coisa que ajuda a agregar a comunidade escolar, trazer as famílias para dentro da escola. Então, eu, em particular, eu adorei, eu quis assistir sua live, adorei que foi o vídeo de teatro, porque eu acho que o teatro... E eu nem sou do teatro, eu sempre fui mais das artes visuais e tal, então nem é a minha onda. Mas aquilo que você falou na live com a Nara também, do saber usar o espaço, de saber, sabe? Não, acho que foi na dele mesmo. Mas assim, o teatro traz muitas habilidades que vão muito além de você querer ser ator. Você não precisa querer ser ator, gente, mas traz muitas coisas, tanto na questão do como você se coloca no mundo, como você se relaciona com os outros, a questão coletiva e como essa coisa de trazer a comunidade para perto, que foi uma coisa que estava muito na fala da Nara também, sobre trazer os pais para perto da escola, você trazer o teatro, você também traz as pessoas para dentro da escola. Então, eu acho o teatro realmente um ótimo recurso de baixa tecnologia, relativamente barato, e que você, assim, eu acho que vai muito bem com a educação. Assim. Estava lendo aqui o comentário da Suzy. Já fiz teatro, apresentei uma peça grávida de 7 meses. Melhor experiência da vida. Pois é, vi agora. E a Suzy é totalmente comunicativa, realmente parece que ela fez teatro mesmo. Cara, esse assunto, ele me deu um estalo aqui. Aproveitar. Eu acho que a gente deve ter agora 3 minutos. Que é sobre a escola que a gente gostaria de ter, né? A gente fala muito... quando eu falo de teatro, com qualquer pessoa de teatro, eu falo assim, cara, isso tinha que ter na escola. Porque o que eu aprendi, eu também nunca fiz, mas eu tenho amigos, né, da área que me dão uma dica aqui e ali. Essas dicas mudaram a minha vida, assim, profissionalmente, do modo como eu apresento um trabalho, sabe, na agência, esse tipo de coisa. Agora apareceu aqui o cronômetro para mim. Então, em 1 minuto e 30, a escola que você queria que existisse. Fala aí pra gente. Cara, a escola que eu queria que existisse é uma escola em que as pessoas têm tempo para estar nela. Né? Porque essa coisa que a gente tem da escola em 3 turnos, você expulsa os alunos ao meio-dia para receber a próxima turno. Aí você expulsa os alunos às 5 para receber o turno da noite. Então, as pessoas não têm nem tempo para estar ali. Os professores, normalmente, eles são pagos por hora, pela hora em sala de aula. E todo o trabalho que é feito fora da sala de aula é no próprio cronômetro, e não necessariamente são pagos por essas horas. E essas horas são muito valiosas para uma educação realmente que pense nos objetivos dos alunos. Então, eu queria uma escola que não expulsasse as pessoas, que não expulse o professor que passou da sua hora, que não expulse o aluno que passou do seu turno, e que as pessoas tenham mais, que a escola seja realmente um espaço de encontro dos professores entre si para bolar projetos interdisciplinares ou
sei lá, não sei como se chamaria, mas interanuais dentro da mesma disciplina. Então, como abordar, digamos, quando o Brasil faz, né, daqui a pouco a gente vai fazer 200 anos da nossa independência. Como você trabalha isso com as diferentes faixas etárias e faz elas trocarem entre si? Para você entender que essa mesma coisa ela é importante, não importa que idade você tem. Então, mas as pessoas precisam ter tempo para bolar isso juntos. E Show. esse tipo de Agora coisa vai que você está cair. falando. Vai lá. Só dá tempo de dar tchau, agradecer. Obrigado aí, Bruna. Não, pois é, te agradeço.